Fala, galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia trata da preferência dos torcedores do Vasco entre 2 craques, Philippe Coutinho e Dimitri Payet. Uma recente enquete realizada pelo portal GE revelou uma clara preferência do público vascaíno, com mais de 80% dos votos indicando o apoio a Payet como titular, em detrimento de Coutinho. Esse levantamento evidencia o desejo da torcida de ver o francês em campo, principalmente após sua atuação destacada na última partida contra o Bahia, onde Payet brilhou e consolidou seu status dentro do elenco. Philippe Coutinho, contratado com grande expectativa e aclamação, tem enfrentado uma fase complicada em sua adaptação ao Vasco. Após uma lesão na coxa, ele voltou aos gramados, mas ainda busca retomar a forma que fez dele um dos grandes nomes do futebol brasileiro no exterior. Nos últimos 9 jogos, Rafael Paiva escalou Coutinho e Payet alternadamente como titulares, dando a ambos oportunidades de brilhar. Porém, com Payet em boa fase e Coutinho ainda sem alcançar um desempenho convincente, a torcida, ao que parece, decidiu por sua preferência. Payet, por sua vez, tem sido visto pela torcida como mais dinâmico e presente em campo, especialmente após seu retorno de lesão. No último confronto, o francês assumiu a titularidade e respondeu de forma brilhante, marcando gols importantes e comandando o meio de campo. Esse desempenho reforçou a visão da torcida sobre sua importância no time, mostrando que ele tem capacidade para assumir um papel de destaque no ataque vascaíno, com visão de jogo e qualidade nos passes. A possibilidade de escalar os 2 jogadores juntos também foi testada por Paiva, mas os resultados não foram animadores. E numa partida contra o São Paulo, Coutinho e Payet estiveram juntos em campo, mas o entrosamento não funcionou como esperado, e o time demonstrou queda de rendimento. Isso sugere que, ao menos por enquanto, Rafael Paiva precisa optar entre um ou outro no início das partidas, utilizando o outro como uma alternativa para o segundo tempo. Essa situação coloca o treinador do Vasco em uma posição delicada, especialmente em véspera de um clássico importante contra o Botafogo. A escolha entre Coutinho e Payet pode ser decisiva para a dinâmica do time e será crucial na estratégia de Paiva para enfrentar o líder do campeonato. Ele terá que equilibrar as expectativas da torcida com a necessidade de um meio de campo robusto e eficaz para garantir a competitividade do Vasco nessa reta final. A preferência da torcida por Payet como titular coloca uma pressão adicional sobre Coutinho, que ainda busca provar seu valor no Vasco. Agora, o foco está no técnico Rafael Paiva, que precisa tomar uma decisão estratégica para o clássico e definir qual dos 2 craques terá a chance de começar jogando. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação, pois o próximo jogo pode definir não só o titular preferido para a torcida, mas também o futuro do time nesta reta final de temporada. Vamos agora para a segunda notícia, que aborda o plano do Vasco para utilizar o estádio Newton Santos durante a reforma de São Januário. A segunda notícia traz uma questão de grande importância para o Vasco: a utilização do estádio Newton Santos durante a reforma de São Januário. O Cruz Maltino planeja iniciar em breve uma ampla reforma em seu estádio, que deve ficar fechado de 2025 a 2027. Durante esse período, a equipe precisará de um local para mandar seus jogos, e o estádio do Botafogo, o Newton Santos, surge como o plano A da diretoria vascaína. O Vasco considera o Newton Santos uma alternativa estratégica por vários motivos. Primeiro, a localização relativamente próxima à sede do clube facilita o deslocamento de torcedores e mantém o time na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, o que permite ao Vasco manter uma boa presença de público em seus jogos, algo essencial para o apoio financeiro e motivacional ao time. A adaptação ao gramado sintético, já instalado no estádio do Botafogo, também favorece o Vasco, que espera implementar um sistema de grama semelhante em São Januário. A negociação pelo uso do Newton Santos vai além de uma simples locação. A diretoria do Vasco está em conversas com John Textor, dono do Botafogo e também do Lyon, da França,
e o aluguel do estádio pode fazer parte de um acordo mais abrangente. Textor demonstrou interesse em contratar o jovem Ryan, uma das promessas do Vasco, por 14 milhões de euros. Dentro desse possível acordo, o Vasco não apenas receberia o valor pela venda de Ryan, mas também poderia sanar uma dívida de 15 milhões com o CEO do Botafogo e garantir o uso do Nilton Santos durante a reforma. Essa negociação, porém, enfrenta um obstáculo no momento. O Lyon, onde Ryan atuaria, atingiu o limite de jogadores estrangeiros permitidos no elenco. Como solução temporária, John Textor sugeriu emprestar Ryan ao RWD Molenbeek da Bélgica, outro clube de seu portfólio, mas o staff do jogador considera essa opção menos interessante do ponto de vista esportivo, pois o Molenbeek está na segunda divisão belga. As partes seguem negociando para abrir espaço para Ryan no Lyon, o que, se resolvido, facilitaria o avanço do acordo pelo uso do Nilton Santos. Por outro lado, a decisão de transferir os jogos para o estádio do Botafogo levanta preocupações quanto aos prazos da reforma de São Januário. O Vasco ainda precisa finalizar uma série de etapas burocráticas e técnicas antes de começar as obras. Entre esses trâmites estão a apresentação do projeto básico à Prefeitura do Rio, a obtenção de laudos de segurança e a regulamentação da lei que autoriza a venda do potencial construtivo do estádio, uma medida crucial para o financiamento da reforma. A expectativa é que, se tudo correr dentro do cronograma, o último jogo em São Januário ocorra na penúltima rodada do Brasileirão. No entanto, caso haja atrasos, existe a possibilidade de que o estádio permaneça aberto até o final do Campeonato Carioca de 2025. Em paralelo, o Vasco segue captando recursos e já firmou algumas cartas de intenção de venda com interessados no potencial construtivo do estádio, mas ainda não há acordos concretos que garantam a verba necessária. Esse planejamento para a reforma de São Januário e o uso do Nilton Santos como estádio provisório demonstram o comprometimento da atual gestão em modernizar a infraestrutura do clube e proporcionar à torcida um estádio renovado e à altura da história do Vasco. No entanto, os próximos meses serão decisivos para que o clube consiga finalizar todos os trâmites e assegurar o uso do Nilton Santos enquanto as obras estiverem em andamento. Agora vamos para a terceira notícia, que traz detalhes da recente conversa de Pedrinho com os jogadores do Vasco sobre a situação financeira do clube e a reestruturação em curso. Com a temporada do Vasco da Gama chegando a um momento crucial, tanto dentro quanto fora de campo, o presidente Pedrinho reuniu o elenco do clube para discutir a situação financeira e o futuro da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Vasco. Em meio à incerteza sobre a reestruturação do clube, Pedrinho mostrou-se transparente ao abordar os desafios e reafirmou o compromisso com a regularidade dos pagamentos aos jogadores. Esta reunião, que ocorreu no CT Moacir Barbosa, foi um passo importante para manter o foco e a confiança do elenco em meio a uma das fases mais delicadas da história recente do clube. Desde a saída da 7777 Partners do comando da SAF, a gestão do Vasco enfrenta uma complexa reestruturação financeira. Pedrinho explicou aos jogadores os recentes movimentos da diretoria, como as medidas cautelares para evitar penhoras e bloqueios de contas do clube, que têm sido essenciais para manter as finanças equilibradas. Entre as principais ações, destaca-se a mediação com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, para resolver pendências com credores e garantir a estabilidade financeira do clube até o final da temporada. Pedrinho destacou que desde o seu afastamento da 7777, o Vasco tem mantido os salários em dia, um compromisso que ele fez questão de enfatizar desde sua posse como presidente. A transparência com que Pedrinho abordou as questões financeiras ganhou a confiança dos jogadores, especialmente dos mais experientes, que estão no clube há mais tempo e já presenciaram momentos de crise com falta de transparência e atrasos salariais. Em contraste com a antiga gestão da 7777 Partners, que mantinha um distanciamento dos atletas, Pedrinho é uma presença constante no dia a dia do CT e se mostra acessível para as preocupações do elenco. Esta proximidade e o estilo de gestão transparente do presidente foram apontados como um fator crucial para manter a harmonia no clube, mesmo em tempos de incerteza. O período com a 7777 Partners foi marcado por uma relação mais distante entre os investidores e o elenco. Esse afastamento dificultou a comunicação direta com a alta cúpula do clube, o que gerava insatisfação.
Alexandre Matos, um dos principais gestores da SAF, teve uma passagem breve e marcada por desentendimentos com alguns jogadores e membros da comissão técnica. Com a saída dos americanos, Pedrinho assumiu uma postura mais proativa e próxima do elenco, algo que não havia ocorrido anteriormente. Durante a reunião, ele destacou que o objetivo principal da nova gestão é preservar o ambiente de trabalho e garantir que as obrigações financeiras sejam cumpridas, independentemente dos desafios impostos pela reestruturação em curso. A questão financeira, porém, está longe de ser totalmente resolvida. O Vasco e a CAP, que agora representa 777 partners no processo de negociação, devem retomar a disputa na FGV. Após uma suspensão de 90 dias para tentarem chegar a um acordo, as partes decidiram continuar o processo de arbitragem para definir o futuro da SAF do Vasco. Pedrinho ressaltou que a direção atual está determinada a concluir a reestruturação financeira antes de qualquer decisão sobre o futuro acionário do clube. Rafael Viana, CFO do Vasco, também se pronunciou recentemente pela Vasco TV, reforçando o compromisso com uma reestruturação financeira sólida antes de qualquer nova parceria ou venda de ações. Enquanto o elenco mantém o foco em busca de uma vaga na pré-Libertadores, o clube enfrenta batalhas financeiras e administrativas que ainda exigem soluções no médio e longo prazo. A possibilidade de disputa na arbitragem na FGV e a indefinição sobre o futuro acionário da SAF são questões que a diretoria busca resolver para assegurar um futuro mais estável e garantir que o Vasco continue sua trajetória de crescimento. E aí, galera, depois dessas 3 notícias super importantes, queremos saber a opinião de vocês. O que acham da escolha da torcida pelo Payet como titular? Vocês concordam ou acreditam que o Coutinho merece mais espaço? Sobre o aluguel do Nilton Santos durante a reforma de São Januário, vocês acham que esse é o melhor plano para o Vasco manter o apoio da torcida? E falando da situação financeira do clube, o que acham da postura transparente do presidente Pedrinho em meio a esse momento delicado da SAF? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam sobre o futuro do Gigante da Colina. Aproveitem também para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Isso ajuda muito o nosso trabalho e mantém você sempre informado. Valeu, galera!